Muito bom dia para todas e para todos. Que a paz e o amor do Cristo permaneça entre nós. Alegria imensa estarmos aqui reunidos com cada um de vocês. E embalados por essa alegria, nós gostaríamos de convidá-los a uma prece inicial. Então, neste momento, que possamos elevar os nossos pensamentos ao alto, impregnando-os com o melhor dos nossos sentimentos de gratidão e de reconhecimento àquele que é o Senhor Supremo das nossas vidas, nosso modelo e guia, Jesus, nosso Mestre e Senhor, e a equipe de espíritos coordenadores das atividades desta casa, a quem rogamos abençoe-nos a todos os presentes, àqueles companheiros que não puderam estar aqui hoje, nos proporcionando o carinho da Tua luz e da Tua bênção, a fim de que nossa reunião e todas as atividades do dia transcorram em clima de paz, harmonia e fraternidade. Muito obrigado, Senhor, por termos tanto a Te agradecer e tão pouco a Te pedir. Muito obrigado. Irmãs queridas, irmãos queridos, neste ano de 2018, mais especificamente agora no mês de setembro, no dia 22 de setembro, o Movimento Espírita celebra o sesquicentenário, ou 150 anos, do nascimento de um dos maiores vultos do Espiritismo, que foi o brasileiro Cairbar de Souza Schutel, nascido no dia 22 de setembro de 1868. No Rio de Janeiro, desde cedo esse homem enfrentou e teve os braços ligados aos testemunhos. Aos 9 anos de idade, no ano em que completou 9 anos, seu pai desencarnou. E 5 meses depois, sua mãe, viúva e grávida, veio a desencarnar também de infecção puerperal após o parto, uma doença que vitimava muitas mulheres na época. E ele ficou sob os cuidados do seu avô, que o encaminhou para os estudos, mas Cairbar tinha um outro sonho, que era servir como farmacêutico. E tornou-se prático de farmácia, e aos 17 anos deixou o Rio de Janeiro e veio para o estado de São Paulo. Chegou inclusive a trabalhar dirigindo uma farmácia aqui na nossa vizinha Piracicaba, farmácia Neves. Mas algo o chamava para a região central do estado de São Paulo. E ele demandou aquela que hoje é a cidade de Matão, que na época era povoado de Araraquara. E foi graças à contribuição de Cairbar Schutel que Matão emancipou-se de Araraquara, tendo na época, inclusive, ele doado com recursos próprios a construção do prédio da prefeitura. Numa época em que nós vivemos uma profunda crise ética na política, o exemplo de Cairbar Schutel é inspirador a todos nós, porque cedeu de seus recursos para que Matão crescesse em termos políticos. Mas Cairbar tinha outro sonho. O seu sonho era servir aos mais necessitados, aos mais pobres. E ele era visto todos os sábados com sua charrete humilde, percorrendo os bairros mais insalubres de Matão, levando fórmulas, remédios contra amarelão, maleita, anemia e tantas outras enfermidades. Levava também víveres, alimentos e até lenha para as pessoas cozinharem. E quando ele descobria que tinha alguém muito pobre, necessitado de um tratamento mais específico e demorado, ele improvisava um colchonete em sua charrete, colocava essa pessoa e levava para cuidar na sua própria casa. E as pessoas que viam costumavam dizer assim: lá vai a ambulância do seu Schutel. Não existia um plano de saúde na época que conseguia equiparar-se ao coração amoroso desse discípulo do Cristo. Mas não foi só o título de pai dos pobres de Matão que nos faz recordar de Cairbar Schutel. Foi o seu amor pelo Espiritismo, pela doutrina consoladora
que veio ao mundo através de Allan Kardec e dos espíritos superiores da codificação. Em 1905, um ano antes da fundação do Luz e Caridade, ele inaugurou em Matão o Centro Espírita Amantes da Pobreza. E no mesmo ano, o jornal O Clarim, que circula até os dias de hoje. 2 décadas depois, com o auxílio de um amigo, ele inaugurou a Revista Internacional de Espiritismo, que circula até hoje. O seu verbo inflamado, a sua escrita contundente, são dignos de nosso conhecimento. A nós, nos chama a atenção pelo menos 3 de suas obras, que são impactantes. O livro Parábolas e Ensinos de Jesus, O Espírito do Cristianismo, e o terceiro, que é Vida e Atos dos Apóstolos. Que é esse que vos fala particularmente, foi um divisor de águas em nossa vida. E é ele que gostaríamos de usar de pano de fundo na nossa conversa, que ainda se estende por alguns minutos. Mas para nós conversarmos sobre o livro Vida e Atos dos Apóstolos, nós precisamos atrasar os nossos relógios um pouquinho. Precisamos atrasá-los até o ano de 34 da era cristã. E nos dirigirmos à velha Corinto, na Acaia, onde ali vivia uma família de judeus israelitas, liderados por um ancião chamado Joquebede e 2 filhos jovens, um moço de 25 anos chamado Gesiel e uma jovem dos seus 18 aninhos chamada Abigail. Aqueles que já leram a obra Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier, de autoria de Emmanuel, já sabem mais ou menos do que é que nós estamos falando. O fato é que nessa época em Corinto, quem administrava a cidade era um procurador romano chamado Licínio Minúcio. Esse nosso irmão atravessava uma das fases mais difíceis da vida de um encarnado na Terra, que é a prova da riqueza. Segundo Allan Kardec, uma das provas mais difíceis para o espírito encarnado. Muito mais difícil do que a prova da pobreza, posto que ela excita o orgulho, o egoísmo, a vida sensual e tantas outras paixões. E este homem, no exercício da sua função, enriquecia-se à custa de explorar as famílias mais humildes, mais pobres, expropriando o patrimônio dessas famílias, que por não terem recurso, não conseguiam se defender da sanha desse perseguidor em processos legais. Mas o velho Joquebede era uma dessas pessoas, que apesar do conselho dos 2 filhos, que embora muito jovens eram espíritos maduros no entendimento, quis ressarcir a sua dívida e foi exigir o restabelecimento de suas posses junto ao governador romano. E como já era previsto pelos filhos, o tiro saiu bem pela culatra. Ele não somente perdeu todos os seus bens, como o resto que lhe sobrava, um pequeno sítio onde ele dividia sua vida com os 2 filhos, foi finalmente desapropriado pelo procurador romano. Enceguecido de ódio, ele tomou a decisão infeliz de atear fogo numa propriedade vizinha do seu sítio, de sua casa, que era propriedade do governador romano, mas foi pego em flagrante. Foi pego e os romanos, como eram inflexíveis, levaram-no para o cárcere, ele e os 2 filhos. E na noite que antecedeu aquela que seria o dia, ou aquele que seria o dia do seu açoitamento, como forma de punição pelo que ele havia cometido, o crime, estava o velho Joquebede deitado num leito improvisado por Gesiel, com um pedaço de pano que ele pegara em casa, antes de saírem, antes de serem presos. O velho deitado repousava e tentava aliviar a sua consciência, enquanto Gesiel e Abigail conversavam, altas horas da noite, e a menina de 18 anos aflita com o que ia acontecer, ou o que iria acontecer com os 3 no dia seguinte, confidencia a Gesiel o seu temor, e este lhe diz com uma fé que nos deixa de queixo caídos. Diz assim: Abigail, minha irmã, nós estamos atravessando experiências que devem ter a melhor finalidade para a nossa redenção espiritual. Do contrário, Deus não as enviaria. A mim, particularmente, me parece uma das demonstrações de fé mais robustas da história. Porque não tem sentido imaginar que, se nós acreditamos num Deus bom, soberanamente justo,
imaginar que o que estamos atravessando na vida não tenha sentido. Que seja algo atirado ao acaso, que não tenha cabimento. Não existe experiência que estejamos atravessando que não tenha a melhor finalidade para a nossa redenção espiritual. Isso é fé. Porque muitas vezes nós acreditamos que fé é crença. Crença é parte da fé. Fé é muito mais. Crença vem de credere e fé vem de uma palavra em hebraico que chama-se emuná, que significa exercício. Exercício de fidelidade. Eu exercito a minha fé, demonstrando-a de maneira prática durante a vida. E nós cristãos temos a bênção de hoje refletirmos na nossa fé de forma muito diferente. Porque para nós é necessário enxergar luz onde outros enxergam trevas. É necessário enxergar alegria onde outros veem tristeza. É necessário enxergar oportunidade onde outros veem dificuldades. Foi isso que Jesus nos ensinou. E que o Espírito Carmen Sinira bem sintetizou numa psicografia de Chico Xavier, muito emocionante, em que ela diz assim, perguntando a um viajante cansado e triste: de onde vens, viajor triste e cansado? Ah, eu venho da terra estéril da ilusão. E o que trazes? Eu trago a miséria do pecado, de alma ferida e morto meu coração. Ah, quem me dera o conforto da esperança, quem me dera o consolo à desventura. Foi então que a fé, humilde e mansa, respondeu-lhe com indizível ternura: vem ao Mestre, que ampara os pobres e pequeninos, que conforta e esclarece os sofredores. Pois se no mundo uma flor tem 1000 espinhos, com Jesus um espinho tem 1000 flores. Essa é a visão que a doutrina espírita, revivendo o cristianismo primitivo, tenta nos passar. Mas o dia seguinte foi de muito sofrimento para a família de Joquebede. Porque os romanos inflexíveis providenciaram o açoitamento do ancião. E Gesiel, que tinha um espírito puro, e apesar dos 25 anos, era alguém de uma grande evolução espiritual, assumiu a autoria do incêndio criminoso para poupar o pai do açoitamento. Mas como os romanos eram muito rigorosos, providenciaram a flagelação de ambos, do velho e do filho, diante do olhar angustiado de Abigail, que nada podia fazer. E teve que assistir àquele açoitamento, que acabou por fazer com que seu pai desencarnasse durante o processo. E um soldado romano que estava na cena, pai de família, de coração sensibilizado pela situação de Abigail, chegou para ela e disse: menina, fuja de Corinto. Abandone esse lugar. Eu estou te dando a chance, fuja, desapareça. Porque seu pai morreu e seu irmão será condenado às galeras romanas. E todo escravo que vai para as galeras romanas não volta. Não tem alternativa. Fuja, vá embora. E ela conseguiu ser adotada por um casal que também demandava a Palestina, fugindo de Corinto. O casal Zacarias e Ruth. E Gesiel foi para as galeras romanas. Mas o seu espírito era tão puro, o seu caráter tão cristalino, a sua educação firmada dentro dos mais rigorosos princípios judaicos, sensibilizaram o feitor do navio, que o retirou das galeras e o conduziu para trabalhar como enfermeiro de um romano ilustre que havia embarcado há pouco. E o coração sensível de Gesiel, trabalhando noites, velando pelo enfermo, fez com que ele se recuperasse antes do tempo. E como forma de retribuição, ele que tinha poder, deu a liberdade a Gesiel e o deixou no porto de Jope. Ali ele foi recolhido por um grupo de homens que formavam a primeira instituição de assistência social do planeta, os chamados Homens do Caminho, que levaram Gesiel diretamente para Jerusalém e o entregaram aos cuidados de um velho pescador chamado Simão Pedro. Ali ele o acolheu, explicou-lhe sobre a mensagem de Jesus, que ele não conhecia. Ele se converteu ao cristianismo e foi batizado com o nome de Estevão.
para lembrar da velha Corinto onde Jesus o havia buscado. Mas vamos deixar Estevão em banho-maria por alguns minutos. O fato é que Abigail está tentando recomeçar sua vida na Palestina. Tentando. Entre a dor e a saudade pungentes do seu pai e do seu irmão. E o pai adotivo, Zacarias, resolveu dar uma festa. E convidou uma série de pessoas. E entre os presentes, os convidados, apareceu um filho de judeus farisaicos chamado Saul, ou Saulo, que se encantou com a beleza desafiadora de Abigail. Se enamoraram, prometeram-se em noivado. Mas Saulo era um ferrenho defensor das ideias de Moisés. E não estava admitindo a possibilidade de uma doutrina que viesse querer superar o judaísmo, posto que ele desejava implantar as ideias de Moisés em Roma e Atenas. E agora surgiu uma doutrina de um certo Nazareno, que havia sido crucificado há pouco, e que queria ser maior que Moisés. Que ousadia é essa? Então ele foi assistir a uma reunião desses homens do caminho, seguidores desse carpinteiro, que tentava superar a doutrina que havia sido legada pelos pais de Israel. E numa dessas reuniões, eis que quem está falando é um jovem chamado Estevão, que tem a ousadia de dizer que para Deus Israel é a humanidade inteira. Não somente o povo que vivia ali, o povo, entre aspas, escolhido. Foi a primeira condenação de Estevão. Mas não é só isso. Em dado momento, ele tem a ocasião de dizer uma frase emblemática, que iria gravar a fogo na memória de Saulo. Ele diz assim: antigamente, meu amigo, nós éramos meninos no trato com as coisas espirituais. Mas o Filho de Deus veio nos ensinar o amor como Deus nos ama. E por isso não foi até hoje compreendido. Isso é muito verdadeiro até os dias atuais. Porque queira ou não, meus amigos, nós ainda sonhamos com o Deus de Israel. Não o Deus que Jesus veio nos trazer, nós sonhamos com o Deus que Moisés trouxe. Aquele Deus que retirou o hebreu a braço forte da escravidão do Egito, aquele Deus que fez com que eles andassem pelo mar aberto a pé seco, aquele Deus que fez cair o maná do céu ou tirou água da pedra, nós sonhamos ainda com esse Deus, que nos retire da escravidão do sofrimento, que abra o mar das adversidades para que a gente ande a pé enxuto, numa vida recheada de facilidades. Que faça cair as coisas do céu ou brote do chão, sem que a gente precise se esforçar tanto. É esse Deus que a gente ainda sonha. Por isso Jesus ainda não foi totalmente compreendido. Essa frase de Gesiel, ou de Estevão, calou fundo em Saulo, mas ele exigiu a condenação do jovem. E o seu apedrejamento no átrio do templo. E como era costume da época, quem coordenava o processo levava a noiva para assistir. E ele pegou o braço de Abigail e falou: vem assistir um processo de condenação de um criminoso que a gente vai executar hoje na praça. Ela nem sabia, né? Abigail nem conhecia o cristianismo. E foi e assistiu pela segunda vez o açoitamento do irmão. O fato é que ambos não puderam ficar juntos, né? Nem Saulo, nem Abigail. Mas a partir desse dia, o jovem Saulo deixou-se tomar por um ódio profundo dos seguidores de Jesus. E em 8 meses, meus amigos, ele praticamente esvaziou Jerusalém de cristãos. Esvaziou. Mas ele havia tomado conhecimento que na Síria, mais especificamente em Damasco, havia um certo homem chamado Ananias, que estava fazendo um bom trabalho de divulgação da mensagem de Jesus. E por incrível que pareça, ele havia tido a audácia de converter também Abigail ao cristianismo. Com a autorização do Sinédrio, o grande templo, e um apoio da sinagoga de Damasco, ele viajou até a Síria com alguns funcionários, a fim de prender esse audacioso cidadão que estava ali difundindo a mensagem do carpinteiro.
Mas quando ele entra na cidade, em pleno meio-dia, num sol que brilhava mais forte do que esse que está aí fora, uma luz ofusca a claridade do sol. E o próprio Cristo em pessoa, diante de Saulo, faz que ele despenque da montaria. Tamanha luminosidade e o amor do Cristo, dizendo-lhe assim: Saulo, meu filho, por que me persegues? Foi o amor de Jesus que fez Saulo cair da montaria e levantar. Porque ele era perseguidor dos seus discípulos. Não vinha para condená-lo. Não vinha para censurá-lo, para cobrar nada. Nada. Veio para amar. Colocou a mão no ombro dele e disse: Saulo, meu filho, entra na cidade que eu vou te dar uma tarefa. Assim que age Jesus. Ele não combate o adversário, ele conquista, envolvendo no seu amor incomensurável. E Saulo entra na cidade e é curado por Ananias da cegueira que o vitima por 3 dias. E torna-se seguidor do cristianismo. Mas os apóstolos não aceitam, porque ele era perseguidor, assassino de cristãos. É graças à interferência de um certo Barnabé que Saulo consegue acesso aos apóstolos. Mas nem os familiares dele o aceitavam mais. Nem seu pai o aceitou quando ele resolveu voltar para Tarso. Nem seu pai. Deu-lhe uma quantia em dinheiro lá e o dispensou: vai embora, que você prefere esse carpinteiro a Moisés, nosso líder. E com o recurso ele comprou um tear e começou a trabalhar como tecelão no deserto. E ali, pela primeira vez, na solidão do deserto, trabalhando sozinho, ele sentiu a presença espiritual de ninguém mais, ninguém menos que o próprio Estevão. E também depois Abigail, ambos ressuscitados. E escutou de Abigail aquele que é um dos conselhos mais lindos do Evangelho, que é: Saulo ama, trabalha, espera e perdoa. Ama, trabalha, espera, perdoa. E Saulo começa a trabalhar. Em Antioquia, uma cidade onde o movimento cristão era muito bonito, estava crescendo, a igreja de Antioquia era tão pura, os sentimentos fraternos daquela igreja eram tão puros, que fenômenos de vozes diretas eram ouvidos. Fenômeno extremamente raro, que nós só vemos no Evangelho, no nascimento de Jesus, quando os anjos cantam glória a Deus nas alturas, e vemos no momento do batismo de Jesus, não é? Quando João está no Jordão e ouve-se aquela voz que diz: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Ouviu. A igreja de Antioquia era tão fraterna que esses fenômenos eram comuns. E Barnabé convoca Saulo para ir trabalhar em Antioquia. E ali ele conhece um médico chamado Lucas, que vai chamar os seguidores de Jesus pela primeira vez de cristãos. Com aprovação geral, né? Aprovação geral. E Saulo começa a trabalhar, começa a viajar. E quando ele chega numa cidade chamada Neapafos, que hoje possui um sítio arqueológico de Pafos, na ilha de Chipre, inclusive é um sítio arqueológico protegido pela Unesco. Quando ele chega lá, ele cura aquele velho romano que havia sido atendido por Estevão, na embarcação das galeras romanas, chamado Sérgio Paulo. E ao curá-lo, Barnabé, em homenagem a Saulo, muda seu nome, como era comum na época. E de Saulo ele passa a chamar Paulo. E é esse o São Paulo, apóstolo dos nossos irmãos católicos. E ele começa a trabalhar. Noites sem dormir, noites ao relento no deserto, alimentação precária, ameaça de malfeitores que roubavam tudo que eles tinham, inclusive os pergaminhos do Evangelho que eram caríssimos, porque nós não tínhamos na época a facilidade que nós temos hoje. Você chega em qualquer livraria e compra um Evangelho, compra uma Bíblia, baixa pela internet. Naquele tempo não, pergaminho era um material caríssimo. O papiro era difícil de se obter. Você tinha que pegar a planta
Uma folha de papiro, tinha que trabalhar ela, esfregar até ela ficar lisinha. Depois pendurava num varal, lavava, secava, ficava um dia inteiro secando. Para depois você ter uma folha de A4. Ou o pergaminho que era retirado da pele do carneiro, você tinha que matar o animal, tirar toda aquela pele, depois pedra-pome, esfregando, lavava, pendurava num varal e deixava secar um dia inteiro para conseguir uma folha de sulfite. Por isso que poucas pessoas eram os escribas, que tinham que escrever e ter muito talento, porque se você errasse, era mais um carneiro, mais um dia de pedra-pome, varal, sol, para ter outra folha. Então era tudo muito difícil, muito diferente da realidade de hoje. E até esses pergaminhos sagrados, eles eram roubados por malfeitores. Então eles tinham noites ao relento, alimentação precária, tinham roubado seus bens, seus patrimônios, e tinham que contar com a simpatia dos seguidores de Jesus na cidade onde eles chegavam, porque eles tinham que fugir. Iam ser apedrejados, iam ser mortos. Assim era a vida dos apóstolos. Nunca deslizou num mar de rosas. Eram sucessivos ódios e testemunhos a enfrentar. Até que Paulo foi preso por um governador corrupto e ficou 2 anos na prisão. Ali na prisão, ele se comunicava com as comunidades através de cartas, que lhe eram inspiradas diretamente por Estevão do plano espiritual. E não tem como a gente não sentir o perfume do Evangelho nas cartas de Paulo. Aliás, numa delas, ele demonstra muito bem aquela frase de Gesiel ou de Estevão, lá atrás, quando ele o encontrou pela primeira vez, numa das reuniões humildes, em que Estevão lhe disse que nós somos meninos no entendimento. Na carta que ele endereça aos cristãos de Corinto, de novo Corinto, capítulo 13, ele diz assim: tenho para vocês um programa excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu não serei nada. Eu serei como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que eu domine todas as ciências, conheça todas as profecias e saiba todos os mistérios, se eu não tiver amor, isso de nada me serve. Ainda mesmo que eu reparta todos os meus bens com os pobres e entregue mesmo o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso de nada me aproveita. Porque o amor é paciente, não sente raiva, não se envaidece, não se ensoberbece. O amor não se alegra com a injustiça, antes se ufana com a verdade. E hoje nós vemos em parte, mas o dia chegará em que veremos face a face. E aí vem: ei, quando eu era menino. Ah, quando eu era menino, pensava como menino, sonhava e falava como menino, mas me tornei homem e vi que é necessário deixar para trás as coisas de menino. Estava gravada a fogo na memória de Paulo a instrução que recebera de Estevão na igrejinha humilde de Jerusalém. E é na prisão que ele vai confidenciar ao médico Lucas o desejo de que Lucas escrevesse um registro da vida e dos atos dos apóstolos. E é daí que vai surgir o livro que nós temos em casa hoje na nossa Bíblia, Atos dos Apóstolos. Muito bem escrito, de forma muito bem elaborada pelo talentoso médico Lucas, que escreve na forma de carta para um amigo, não sei grego ou romano, chamado Teófilo. E é aqui que entra a contribuição do nosso venerando Caio Barchuta, que durante a Revolução Constitucionalista de 1932, escreveu no prazo impressionante de 1 mês e 5 dias, um comentário do livro Atos dos Apóstolos, versículo a versículo. 1 mês e 5 dias. E quando a gente pega esse livro bíblico para ler, a gente tem uma dificuldade tremenda de entender. Mas na mão de Schutel, uma criança ou um adolescente entende com a maior facilidade. Está ali mastigado, praticamente só faltando a gente digerir aquele conteúdo. E sem a gente querer dar spoiler na obra de Schutel, não é?
mas é interessante a gente conhecer. Ali você vai descobrir, nós descobrimos, por exemplo, como surgiu o conceito do Espírito Santo, que não existia nos textos primitivos do cristianismo. Porque naquela época, comunicavam-se nas comunidades cristãs espíritos santificados no bem. É diferente. Mas os dirigentes das comunidades começaram a ver que os médiuns eram mais queridos pelas pessoas do que os dirigentes. E sentindo uma profunda dor entre o pulso e o ombro, uma região muito complicada no meio do braço, começaram a modificar o estilo das comunicações e dizer que os médiuns estavam sendo objeto de espíritos mistificadores. E era necessário combater a mediunidade. Então criaram o conceito, substituindo os espíritos santificados que se comunicavam, pelo conceito de um Espírito Santo. Uma pessoa da Trindade, que nós respeitamos. Mas que Schutel também explica no livro que esse conceito da Trindade surgiu de uma lenda hindu. Das 3 divindades hindu, Brahma, Vishnu e Shiva, o poder mantenedor, o poder criador, o poder transformador da lenda hindu. Então Schutel vai discorrendo sobre esses conteúdos, fala da bolsa comum que eles criaram para manter as atividades, que viviam dessa bolsa comum. Fala da reencarnação que está presente no Atos dos Apóstolos e a gente não enxerga. Mas na letra e na pena de Schutel a gente entende a reencarnação. Quando, por exemplo, Jesus diz aos seus apóstolos: ide e levai a mensagem até os confins da terra. Gente, como seria possível aqueles homens, sem carro, sem avião, sem outro recurso, sem WhatsApp, sem Facebook, levar a mensagem até os confins do planeta a pé? Mas tinha que atender a ordem do Cristo, é necessário levar. Levariam através da reencarnação, indo e retornando quantas vezes fossem necessárias para levar a boa nova até os confins do orbe. Então essa é a delícia do texto de Schutel. E o pulo do gato que ele revela no livro, que para nós é emblemático, é o divisor de águas, em que ele fala assim: como é que aqueles homens conseguiram fazer tudo o que eles faziam? Curar enfermos, esclarecer espíritos malfazejos, sair da prisão. Eles eram presos e bons espíritos os soltavam, abriam as grades da prisão. Como é que eles conseguiam isso? Mágica? Que processo? Por meio de qual processo essas grades se abriam? Como eles granjeavam o apoio de espíritos tão bondosos e superiores? Pelo estilo de vida que eles levavam. Esta é a essência da obra de Schutel. Ele não se preocupa em mostrar como esses apóstolos desencarnaram, como eles morreram. A preocupação dele é mostrar como é que eles viveram. Não sei se algum dos presentes assistiu um filme, ficou muito famoso, norte-americano, estreado por Tom Cruise, chamado O Último Samurai. Nesse filme, quando chega no final, ele está diante do imperador japonês, e o imperador pergunta assim: você estava do lado do samurai, aquele que era o símbolo da honra dos samurais? Você estava do lado dele na hora da morte? Sim, estava. Então conte para mim como é que ele morreu. E aí o ator tem um momento, né? Eu não vou contar para o senhor como é que ele morreu. Eu vou contar como é que ele viveu. Esta é a obra de Karl Barth Schutel. Ele conta para nós como é que esses apóstolos viveram. E o grande pulo do gato é a forma como eles se apoiaram para conseguir o auxílio dos espíritos superiores. E esse apoio está num tripé. Para irmos encerrando a nossa conversa. Um tripé. Confiança na continuidade da vida, primeiro. Compaixão pelo outro, segundo. E renúncia a todo tipo de recompensa material, terceiro.
Em tudo que faziam, não procuravam de forma nenhuma qualquer tipo de honraria, recompensa, reconhecimento, de ordem pessoal ou material. Nada. Não se interessavam por nenhum tipo de retorno ou de reciprocidade. Tudo que faziam era em prol da mensagem do Cristo. Não queriam lucro algum, não queriam retorno algum. Mas também eram movidos por uma confiança inquebrantável na continuidade da vida. E uma profunda compaixão pelo outro. Gente, como é necessário nós resgatarmos esse espírito apostólico nos dias de hoje. Porque a nossa compaixão esfriou, como Jesus havia dito. Nos últimos tempos, o egoísmo vai atingir um ponto tão exagerado que até a caridade das pessoas vai esfriar. A compaixão esfriou. A confiança na continuidade da vida. Será que nós vivemos como espíritos imortais? Será que acordamos de manhã como espíritos imortais? Que somos? Que temos uma existência breve que está passando e os espíritos superiores disseram que a existência na Terra é como um relâmpago de tão rápido que passa. E a última, a renúncia a todo tipo de recompensa material. Aí piorou, né? Porque o que a gente gosta é de aplauso, né? O que a gente gosta é de holofote. Que as pessoas olhem para a gente, que chamem a atenção da gente, né? Que nos vejam, que nos deem valor. Isso é para quem ainda não conheceu o cristianismo. Quem ainda não conheceu está preocupado com isso. Que as pessoas olhem para ele, que dêem atenção para ele. Isso é para quem ainda não conheceu a essência da mensagem de Jesus. Que é negar a si mesmo, tomar a própria cruz e segui-lo. Os 3 mandamentos incômodos de Jesus. Incômodos. Porque a gente gosta do Jesus que põe a mão na gente, né? O Jesus que cura, o que põe as criancinhas no colo, o que chama vinde a mim, esse Jesus a gente gosta. Aquele que fala assim, negue a si mesmo, toma a tua cruz e me segue, esse Jesus causa incômodo. E aliás, dizem alguns teólogos que esse é o problema do cristianismo, o próprio Cristo. Porque ele exige demais. A gente negar a nós mesmos, tomar a cruz e segui-lo. Só que não é negar a sua existência, é negar a sua personalidade. É negar aquilo em nós que não bate com o Evangelho. É negar aquele lado nosso agressivo, que não respeita, que não tolera, que não compartilha. É negar aquele lado nosso que faz com que nós sejamos tiranos dentro de casa, tiranos no trabalho, que não cumpramos as nossas obrigações. Tomar a cruz é aceitar a existência com toda a beleza que ela nos foi oferecida. Porque, gente, vamos imaginar que bênção que é a tecnologia da reencarnação. O trabalho dos técnicos da espiritualidade para permitir que nós chegássemos aqui na Terra com os recursos que nós temos hoje, com o nosso corpo físico que foi formatado para a nossa necessidade. Necessidade. A nossa língua, a língua que a gente fala, o nosso tipo sanguíneo, os nossos cromossomos, a nossa estrutura física e até as doenças que nós temos foram formatadas para a nossa necessidade evolutiva. A família onde nascemos, o lar, a cidade, o município, o país, tudo foi pensado para que nós estivéssemos aqui e dentro de leis soberanas e profundamente misericordiosas, para que nós continuássemos o processo da evolução. Então é necessário resgatar esse espírito apostólico nos dias de hoje. É necessário e importante. E a obra de Caibar Schutel é um poderoso recurso nesse sentido. Porque além de instruir com segurança doutrinária, e isso já é muito, além de instruir com segurança doutrinária, nos ajuda a vencer as ilusões da matéria, e mais do que isso, nos impele a desenvolvermos cada vez mais maturidade espiritual. Porque, meus amigos, mais do que nunca, é tempo de deixarmos para trás as coisas de menino. Que Jesus os abençoe. Muito obrigado pela atenção.
Vamos à nossa prece.